Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuele e hoje nós estamos aqui para mais uma proposta do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Mas antes de começarmos, eu vou dar um tempinho para que você faça a higiene das suas mãos e separe o material que vamos utilizar hoje. Hoje vamos falar sobre o projeto Embaixadores do Futuro e o tema é Relações Diplomáticas entre o Brasil e Israel. Agora vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é diplomacia? De acordo com o site dicionario.com.br, diplomacia é a ciência das relações internacionais, a arte de manter o direito e de promover os interesses de um Estado ou governo perante os estados e governos estrangeiros. Para que essas relações aconteçam, existe um lugar chamado embaixada, que é a representação oficial de um governo dentro de um território de outra nação. Aqui nós podemos ver as embaixadas do Brasil em Portugal, a embaixada do Brasil no Chile e a embaixada do Brasil no Canadá. As principais funções de uma embaixada são representar o seu país em território estrangeiro, proteger os interesses do país e dos cidadãos que representa, mediar negociações entre os governos, repassar informações ao seu país de origem, propiciar relações amigáveis, o desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas. A Embaixada de Israel no Brasil está localizada em Brasília, na Avenida das Nações, na quadra 809, no lote 38. Possui uma estrutura central planificada, com apenas um andar. Foi inspirada na forma da cruz grega, com 4 braços iguais, colocada em cima de outra cruz. A Embaixada do Brasil em Israel está localizada em Tel Aviv, na rua Yehuda Alev, número 23, no 30º andar. A embaixada é representada por um embaixador, que é o representante do país com maior autoridade em território estrangeiro. No momento, não há um embaixador de Israel no Brasil, e David Attar, que é o encarregado de negócios, está fazendo essa representação. Ele advogou na divisão jurídica do Ministério de Relações Exteriores de Israel, onde se especializou em direito internacional, imunidades diplomáticas e lei de extradição. David é mestre em direito pela Universidade de Tel Aviv. O embaixador do Brasil em Israel é Gerson Menandro Garcia. Ele é bacharel em ciências militares, possui mestrado e doutorado em ciências militares. Possui MBA em gestão pública. Antes da sua chegada a Israel, ocupou o cargo de gerente de relações institucionais e governamentais. Além da embaixada, outro órgão que representa o país em território estrangeiro é o consulado. E aqui está a diferença entre embaixada e consulado. A embaixada representa o país mediante a política, e o consulado representa o cidadão em território estrangeiro. No Brasil, existem 2 consulados de Israel,
um em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro. O consulado do Brasil em Israel fica na cidade de Haifa. Brasil e Israel estabeleceram relações diplomáticas desde 7 de fevereiro de 1949. Desde então, compartilham uma longa história de intercâmbio nas áreas técnica, científica e tecnológica. Agora, vamos conhecer um pouco sobre Israel, que é um país com uma história fascinante e tem muito para contribuir com o Brasil. Israel está localizada no Oriente Médio, ao longo da costa leste do Mar Mediterrâneo, como podemos ver aqui no mapa. Israel faz fronteira com o Líbano, com a Síria, com a Jordânia e com o Egito. Fica na junção de 3 continentes: Europa, Ásia e África. A distância entre Brasil e Israel é de 10.512 quilômetros. Aqui podemos ver a distância entre Brasil e Israel. A extensão do país Israel é similar à extensão do estado de Sergipe, como nós podemos ver aqui no mapa. Embora pequeno em tamanho, Israel abriga uma variedade de características topográficas, com terras altas, florestas, vales verdes e férteis. Aqui é uma praia em Tel Aviv, o deserto de Negev e a floresta da Galileia. Desertos, montanhas, planícies costeiras e até o semitropical Vale do Jordão e o Mar Morto também fazem parte das características de Israel. Agora eu te convido a assistir um vídeo, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre Israel. Israel está localizado no Oriente Médio ao longo da costa leste do Mar Mediterrâneo. Faz fronteira com o Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito. O território de Israel é de aproximadamente 22.145 km², podendo ser atravessado de carro em mais ou menos 2 horas. Não há consenso sobre a sua capital. Segundo a ONU, Tel Aviv é reconhecida como a capital de Israel, pois é o centro financeiro do país. Porém, para os israelenses, a capital é Jerusalém, cidade mais populosa, também reivindicada pela Palestina. Conforme os dados divulgados pelo Centro de Estatística de Israel em 2019, sua população foi estimada em 9 milhões de pessoas. Israel proclamou sua independência no dia 14 de maio de 1948. É um país jovem. Sua bandeira foi adotada no mesmo ano da Declaração da Independência. Ela mostra uma estrela de Davi azul em um fundo branco, entre 2 faixas azuis horizontais. A moeda de lá é o novo shekel israelense e o idioma oficial é o hebraico. E o árabe é o segundo idioma mais falado em Israel. A educação no país começa cedo, para que todas as crianças possam ter um bom ponto de partida, sobretudo em termos de socialização e desenvolvimento de linguagem. O currículo tem por objetivo ensinar habilidades básicas, incluindo linguagem e conceitos numéricos, desenvolvendo a capacidade cognitiva, a criatividade e promovendo o convívio social. Em 2012, Israel foi nomeado o segundo país com o maior índice de acadêmicos do mundo pela OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O país fica em uma região desértica. Boa parte do ano faz muito calor, com um clima seco e quente durante o verão e um pouco mais úmido no inverno. Israel possui diversas paisagens incríveis, arquitetura indescritível e muita história. Museus, praias deslumbrantes, sítios arqueológicos, roteiros religiosos significativos para muitas religiões. Um exemplo é Haifa,
que tem um grande porto de onde saem os cruzeiros para conhecer os principais pontos descritos na Bíblia. Outros lugares interessantes para conhecer além dos roteiros religiosos são os Montes Golan, que ficam em uma região composta por muitas trilhas. Uma curiosidade interessante da geografia de Israel é o Mar Morto. É um dos pontos mais baixos do planeta Terra, sendo considerado um spa natural, onde é possível flutuar devido à grande quantidade de sal na água. A culinária de lá é incrível, sendo uma mistura entre Oriente Médio e Mediterrâneo. O transporte em Israel funciona muito bem. No entanto, pegar carona é uma prática bem frequente no país. Apesar de ter a guerra como um marco em sua história, Israel é considerado um roteiro seguro. O país é acolhedor e extremamente receptivo com o turista. E os brasileiros não precisam de visto para entrar em Israel, é só apresentar o passaporte. Que bacana conhecer este país, não é mesmo? Quanta coisa legal aprendemos sobre Israel. Vimos que Israel é um país fascinante, cheio de maravilhas, que investe na educação, no cuidado com os espaços, tem paisagens incríveis, cidades desenvolvidas e é um país receptivo, com uma culinária diversificada, que recebe muito bem o turista. Segundo o Índice Global de Inovação da Organização das Nações Unidas, Israel é um dos países mais avançados no mundo, onde tem posicionado seus ecossistemas de Agritech, que é a agrotecnologia, que é um tipo de sistema de microirrigação que tem o potencial de economia de água, permitindo que a água escorra lentamente para as raízes das plantas. Agricultura revolucionária, irrigação por gotejamento. E a irrigação com águas salinas. A água das salinas é reciclada a partir de viveiros de piscicultura para irrigar a plantação. E também o Food Tech, que é a tecnologia alimentar na busca de soluções inovadoras. É israelense a primeira empresa no mundo a produzir bifes a partir da célula de carne. O país é um gigante em tecnologia aplicada ao campo e à alimentação humana, com cerca de 650 startups ativas nos dois segmentos. Startup significa começar algo novo e está relacionada à inovação no mundo dos negócios. E além de toda essa inovação, Israel é um país que busca a sustentabilidade. É líder mundial em tecnologia de dessalinização, que é o processo físico-químico de retirada de sais da água, tornando-a doce e própria para o consumo. Israel recicla 80% da água usada. Este é o maior percentual do mundo. 50% da água usada na agricultura é de origem do reaproveitamento. Adotou medidas para reduzir o consumo da água. Israel é um país que investe na conscientização da população para preservar a vida na Terra de forma saudável. Com a eminente crise climática global, aqui estão alguns passos que Israel está tomando para reduzir a sua emissão de carbono. Em 25 de julho de 2021, Israel aprovou um projeto de lei histórico que reduzirá as emissões de carbono em 85% até 2050. O projeto inclui uma estratégia nacional para promover tecnologias limpas e eficientes e redução de 27% nas emissões até 2030. Israel está tomando uma série de medidas para alcançar esses objetivos para 2050. Número 1. Uma redução de 71% no lixo municipal até 2030. Número 2. Aquisição de ônibus urbanos verdes, com início em 2026. Número 3. Reduzir as emissões de carbono da eletricidade em 30% até 2030. E trabalhar com a comunidade global,
para criar um futuro sustentável para todos. Essas informações foram retiradas do Facebook da Embaixada de Israel no Brasil. São fatos recentes que mostram a preocupação do país com o planeta. Nesse sentido, Israel pode ser comparado com a nossa cidade, pois nós já sabemos que Curitiba faz parte do rol das cidades educadoras, onde os objetivos são garantir o cuidado com o meio ambiente, a educação de qualidade e a sustentabilidade. E como será que é morar em Israel? Vamos ver o depoimento de uma brasileira que há 8 anos mora em Israel. Olá, meu nome é Sheila Bromberg, sou brasileira e moro aqui em Israel há 8 anos e meio. Como que é viver em Israel? Viver em Israel, para mim, é muito bom. Tem seus problemas, como todos os países têm, mas aqui eu tenho segurança, eu tenho uma certa estabilidade e aqui eu vivo livremente, sem medo de nada. Eu saio a hora que eu quero para a rua, eu saio para a praia, à noite, de dia, eu saio com o celular na mão e não tenho medo de nada. Apesar de terem guerras de vez em quando, eu me sinto super protegida pelo nosso exército. Então, essa é uma das partes assim muito importantes aqui em Israel. Aqui em Israel, a gente trabalha muito, como em todos os lugares, é claro, mas se trabalha muito porque nós não temos um fim de semana inteiro como tem no Brasil, sábado e domingo. A gente tem aqui a sexta e o sábado. E na sexta, geralmente, a gente acaba precisando fazer afazeres, né, de casa ou da vida particular. Então, a gente acaba tendo um dia e meio de feriado, de fim de semana. E isso é uma coisa que eu sinto falta, do domingo. Domingo aqui é como se fosse segunda-feira. Os israelenses gostam muito dos turistas, eles adoram os brasileiros, porque os brasileiros são divertidos, são simpáticos. Nós somos gente boa, né? Fala sério. Então eles gostam muito de receber a gente, eles adoram quando a gente fala que nós somos brasileiros e é muito legal. A convivência é pacífica, totalmente boa, sem problema nenhum. O israelense, ele não é um povo afetivo como é o povo brasileiro, como é o povo latino. Mas ele tem umas coisas que acontecem aqui no país que eu acho assim super legais, super interessantes, que na hora da dificuldade o povo israelense se une e se ajuda muito. Na hora das guerras, todo mundo se une para ajudar os soldados, para mandar comida para os soldados, para receber gente sozinha dentro de casa, nas épocas das festas, gente que não tem família. Então, nesse sentido, é muito bacana o que acontece. Com relação a fim de semana, a gente tem uma certa dificuldade, quem não tem carro passa por isso, porque sábado, a partir da sexta-feira à tarde, começa o Shabat, e é um país judeu que segue o Shabat. Então tem muitas cidades que fica praticamente tudo fechado, e isso é muito complicado para muita gente. Se você tem carro, você sai para passear, você faz o que você bem entender, né? Tem cidades que não abrem muitas coisas. Tel Aviv e Yafo são cidades onde se abre praticamente todo o comércio. Haifa também abre muita coisa, mas assim, de forma geral, muitos comércios ficam fechados, tá? Em relação à cultura do país, o israelense é um povo que ele é obrigatório fazer escola, é obrigatório estudar, é obrigatório fazer exército. É um povo bastante informado, bastante politizado. Em relação à alimentação, aqui a gente tem de tudo praticamente. Lógico que tem algumas coisas que diferem do Brasil, por exemplo, não tem coxinha, não tem pastel de feira, mas tem muito brasileiro produzindo isso e vendendo pra gente. Então quem tem interesse compra pão de queijo e compra várias coisas. Não há dificuldade de alimentação, muito pelo contrário, tem muita coisa que vem importada. Tem os supermercados russos que tem coisas maravilhosas que não são kasher. Então para quem quer comer um camarão, lula, frutos do mar, que não pode entrar nos supermercados normais, né, do dia a dia, vai num supermercado russo que tem muita coisa gostosa. E aqui a gente se alimenta muito bem. O israelense em si gosta de comer muita salada, muito pepino com tomate, muita berinjela com tahina, que é aquele molho à base de gergelim.
E tem muito falafel, muito shawarma, shakshuka. Tem umas receitas assim que você vê em todas as esquinas. O bagel também, que é muito consumido aqui, e também a pita, que é o pão árabe, onde eles fazem os sanduíches, o sabir, que é um primo do falafel. É isso, estou super às ordens para aquilo que precisarem. Um grande prazer. E até a próxima. Se cuidem muito, porque a gente ainda está na pandemia, aqui a pandemia infelizmente voltou. Temos que nos proteger, mas se Deus quiser vai acabar tudo isso, as fronteiras vão se abrir e nós nos veremos aqui, se Deus quiser. Um grande abraço. Que delícia esse depoimento, não é mesmo? Sheila é uma brasileira que ama Israel. Israel abriga muitos lugares que fizeram parte da vida de Jesus. Por este motivo, é considerado por algumas religiões como Terra Santa. Jerusalém, que é a cidade mais populosa de Israel, abriga lugares que fazem parte dessa história e são conhecidos como lugares sagrados. Vamos conhecer alguns desses locais. Agora vamos fazer um tour na cidade de Jerusalém.
lugares sagrados, em Israel existe uma grande variedade de pontos turísticos para se conhecer, como o Mar da Galileia, que recebe o nome de mar, mas na verdade é um lago. O oásis do Gan Aslocha, que é uma nascente no meio do deserto, que além de fornecer muita água, ela ainda é morna. São piscinas naturais que se mantêm com a temperatura de 28 graus Celsius durante todo o ano. Ele fica localizado na Baixa Galileia. Esse parque também é conhecido como Jardim do Éden. Outro lugar surpreendente em Israel é o Jardim de Bahá'í, que fica na cidade de Haifa. Aqui as pessoas encontram beleza, grandeza, design encantador combinado com uma minuciosa jardinagem. Quanta beleza nessas imagens, não é mesmo? Israel é um país com muita história. Desde 1960, Israel contribui para o desenvolvimento da agricultura no semiárido, com técnicas de irrigação em regiões do Nordeste brasileiro. Essas técnicas de irrigação podem beneficiar muitas regiões no Brasil que sofrem com a falta de água. Israel tem alguns acordos com o Brasil, os quais têm o objetivo de favorecer o desenvolvimento do país, que são a cooperação técnica e científica, cooperação na saúde e medicina, desenvolvimento industrial, que certamente todos esses acordos foram intermediados por meio das relações diplomáticas entre os dois países. Em Curitiba existe a Federação Israelita, que é uma representação da comunidade judaica na nossa cidade. Fica localizada no bairro Bom Retiro. Realizei uma visita na comunidade e fui muito bem acolhida pelo presidente Isaac Baril, o qual esclareceu alguns pontos sobre a cultura israelense, o país Israel e a religião israelita. O primeiro item a ser esclarecido foi a diferença entre israelense e israelita. Israelense é quem nasce em Israel ou se torna um cidadão com cidadania israelense. E israelita está relacionado com a religião e é o mesmo que judeu. Em Israel, 80% da população segue o judaísmo. Agora vou apresentar para vocês a sinagoga Beit Yaakov, em Curitiba. Durante a visita, conheci alguns símbolos sagrados para os israelitas, como a Torá, que é o livro sagrado. A menorá, que é um candelabro, objeto de iluminação, mencionado na Bíblia, e é também o emblema do Estado. A mezuzá, que fica na porta das casas e dos estabelecimentos, onde os judeus passam a mão na entrada e na saída, como pedido de proteção. Talit é usado na hora das preces judaicas, principalmente no momento da oração. O kippá os homens utilizam na cabeça, serve para lembrar que Deus está acima. O bar mitzvah é uma cerimônia realizada quando o menino e a menina completam a maioridade diante as suas ações, a menina com 12 anos e o menino com 13. A parte recreativa é composta por um clube e também uma biblioteca. Ao lado da sinagoga está o Museu do Holocausto, que tem por objetivo ressaltar a vida e tratar sobre todo tipo de discriminação e preconceito. Vale muito a pena conhecer este museu. Agora vamos ver um vídeo que nos mostra um pouco sobre a cultura de Israel. O folclore é identidade, tradição e convivência, e também muita emoção.
tá? Essa apresentação que nós acabamos de ver é do grupo Caimeque. Muito bom conhecer algumas características de Israel, não é mesmo? Quanta coisa legal aprendemos sobre este país. Agora, quero saber se você conhece os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes objetivos garantem que as pessoas aprendam e pratiquem atitudes para melhorar o mundo. A nossa videoaula do Embaixadores do Futuro, Israel e Brasil, está baseada nos objetivos 4 e 17. Objetivo 4, que é a educação de qualidade, e o objetivo 17, parcerias e meios de implementação. Nossa aula está quase chegando ao fim, mas antes vamos fazer uma experiência. Então eu vou dar um tempo para que você separe alguns materiais. Aqui nós temos o material que nós separamos para a nossa experiência. Um recipiente com água, uma xícara que está vazia, um potinho com sal, as bolinhas de gude. É importante lembrar que se você não tiver as bolinhas de gude, você pode utilizar outro objeto que faça essa função de fazer o peso em cima do plástico. Pode ser também pedrinhas. Um recipiente vazio e o plástico filme que nós vamos utilizar para passar em cima desse recipiente. Aqui eu trouxe para vocês uma experiência do processo de dessanilização já pronta. E agora nós vamos dar início à nossa experiência. Você lembra que durante a aula vimos que Israel faz o processo de dessanilização. Esse processo consiste em retirar o sal da água.
e torná-la própria para o consumo. Agora vamos fazer essa experiência, tentando imitar esse processo. Então, o primeiro passo é colocar o sal na água para a gente misturar. Colocamos o sal aqui e vamos misturar. Mistura bem para que o sal se dissolva bem na água. Israel faz esse processo e abastece as residências, né? E essa água é utilizada também para o consumo. Claro que aqui é só um experimento, então você vai poder comprovar que a água ela vai estar sem o sal, mas não tome essa água, né? Porque não é uma água que tenha um gosto bom, ela não fica gostosa. Então, a gente só tá fazendo uma experiência, né? Não é para o consumo. Coloca a xícara dentro do recipiente, a água misturadinha com o sal. Com muito cuidado para não derramar. A xícara aqui dentro está vazia, a água é só em volta da xícara, tá? E eu já vou explicar por quê. Após colocar toda a água aqui dentro, a gente vai utilizar esse plástico. Se você não tiver esse plástico, que ele fica bem grudadinho, você pode utilizar um outro tipo de material que faça essa função de fechar, de abafar a água que está ali dentro. É importante aqui, ó, que você aperte um pouquinho para que o plástico fique inclinado. A gente cola bem o plástico aqui. E as bolinhas servem para pesar. Então, elas são colocadas aqui, bem em cima da xícara. E agora eu vou te contar o segredo. Professora, como que o sal vai sair dessa água? O segredo é deixar esse pote com a água um dia no sol, muito sol, muito sol. O que que vai acontecer? A água que está aqui, ela vai começar a evaporar. Ela vai subir e vai ficar aqui, ó, no plástico. Como ele está caído, né? A água vai escorrer e vai pingar dentro da xícara. E pode acreditar, essa água vai estar sem o sal. Para comprovar isso para vocês, eu trouxe uma experiência que eu fiz lá na minha casa. Claro que quando estava bem sol, a água evaporou e aqui ficou cheio de gotículas de água. Mas aí veio a noite, refrescou e essa água, ela já não aparece tanto aqui. Mas talvez vocês consigam ver que o plástico está molhadinho aqui, ó. E essa água escorreu e pingou dentro desse recipiente que está com a água sem sal. E essa é a nossa experiência. Eu espero que vocês façam em casa, que vocês se divirtam muito e depois nos contem como foi, certo, pessoal? Chegamos ao fim e eu gostaria de agradecer ao senhor Isaac Baril por ter nos ajudado com as informações para a elaboração da nossa videoaula do Embaixadores do Futuro, Israel e Brasil. Tchau!